Estamos aqui no Anime Jareco. Me conta um pouquinho da sua história até aqui. Somos nada, com edema. Eu sei que você passou por um processo de obesidade também. Eu queria conhecer mais a sua história. Conta pra mim, por favor. Bom, vamos partir do início, né? Eu sempre fui uma criança gordinha, né? Só que a minha infância, eu era gordinha num sistema de tronco muito pequenininho e quadris muito largos. E perto das minhas amigas, eu era muito grande. Eu era considerada a maior. Aquela menina que tinha 10 anos com cara de 18. As minhas amigas eram todas pequenininhas, né, do tamanho ali padrão da idade, e eu era sempre muito grande. E eu morava na periferia, né? E minha mãe tinha um bar do qual eu tinha que passar aquele bar o tempo inteiro. E eu acho que a minha mãe percebia o quanto eu era bonita, o quanto eu era olhada. Isso trazia ali sofrimento pra ela. Hoje eu entendo. E ela sempre fala pra mim, coloca roupas maiores. Só que ainda tá mostrando. As pessoas estão olhando. E aqui me afrontava demais. E eu acredito que a obesidade veio muito de... Já que eu não posso me mostrar porque eu quero ser vista, então eu vou ficar grande porque ninguém mais me olha e eu consigo viver a minha vida em paz. Só que isso me incomodava muito, porque a minha perna era diferente. Sempre foi muito diferente. E eu sempre gostei de ser vista, né? Sempre gostei de shortinho, sempre gostei de estar no meio da galera, de conversar bastante. E sentia dores ao toque, sentia desconfortável. E eu era muito... Como que eu posso dizer? Eu queria ter uma vida normal. Só que pelo ambiente de ter muitos homens ao redor, eu não curti. Você acha que então você começou a se esconder e descontar tudo isso na comida e engordar para poder fazer com que as pessoas ao seu redor não enxergassem você com esse desejo, né? Sim, 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 e também assim, o padrão de vida, né, da minha casa era muito baixo. E tinha uma regra que não era... A minha mãe veio de uma vida muito baixa, né? Então, foi uma consequência. Não é que ela quis trazer aquilo. Mas hoje, quando a gente fala de compulsão alimentar, é exatamente você tira da criança e ela vai querer comer mais, né? Você restringe e ela quer comer mais. E na minha casa, éramos duas, minha irmã mais velha, meu irmão mais velho e eu com caçula. E a minha mãe, ela tinha aquela regra de que o homem, ele era maior que a mulher. Então, ele precisava ter o alimento muito mais, como posso dizer, muito mais prêmio, né? Do que a mulher. Que a mulher tinha que ficar com o que tinha que ficar. Então, meu pai nunca teve essa questão de miséria, de alimentação. Só que eu acho que pela trajetória mesmo de escassez que a minha mãe teve, ela colocava assim, se eu fiz frango, enquanto eles não comerem, a gente não pode comer. E até uma vez uma pessoa perguntou pra mim assim, mas ela comia, né? Eu falei, eles comiam? A gente comia. E ela comia o resto do resto. Então é de lá que eu vim. Sim. E eu tenho muito orgulho de toda a trajetória, porque eu fui uma improvável. E hoje, contando pela primeira vez essa história, eu entendo o quanto tem mulheres que querem viver a vida em paz. Querem sim colocar aquelas pernas que são mais flácidas, maiores, que querem sair daquele padrão de eu preciso treinar muito, eu preciso comer certo o tempo inteiro, eu não posso viajar e colocar um biquíni. É só ser comum. É só estar no meio das suas amigas e se sentir normal.
E eu acho que o lipedema, ele trouxe a liberdade de expressão para mim. O lipedema trouxe você não estava fazendo errado, você, claro, né, teve toda uma trajetória de vida que me trouxe a obesidade. Então, essa escassez dessa pessoa, da comida, acredito muito sobre, né, da sua educação. Você nasceu dentro de um ambiente no qual você, teoricamente, precisava se esconder sendo quem você é. E principalmente essa relação com a comida de escassez, realmente, de que comer para você era algo que você tinha que ser algo muito sofrido, vamos dizer assim. Então, o relacionamento que você construiu com a comida fez você começar a refletir no seu corpo. E aí você começou a engordar. E aí me conta como que foi esse processo de você engordar, né? Porque o lipedema, você descobriu quando? Então, assim, pra gente entender. Veio esse momento inicial dessa história. E depois, você sempre foi obesa ou você acabou depois de um tempo? Me conta um pouquinho, assim, sobre isso. Eu sempre fui grande. Eu sempre fui uma que hoje, quando alguém me olha, eu falo, nossa, parece que você é novinha. Mas a minha trajetória de infância, ela sempre foi assim. Tinha 10, parecia 18, tinha 15, parecia 25, tinha 18, parecia 30. Então eu tive essa trajetória de um corpão e cedo. Na época, eu achava que eu era enorme, né? Porque eu era fora do padrão do padrão. Só que hoje eu percebo que eu tinha um corpo comum. Mas, Não, porque a gente veio de uma geração e agora também a informação era magra. 15 anos atrás, a gente tinha um padrão de beleza e corpo muito irreal, né? exatamente, fora a cobrança que existia da época, né? Em que o padrão era uma pessoa realmente muito magra. Sim. Então, eu não era muito magra e eu não era enorme, né? Eu estava ali, eu era violão. Só que as minhas pernas, elas não eram definidas, porque também existia ali um padrão alimentar, né? Eu brinco hoje com as minhas pacientes, com quem eu me conecto para falar do lipedema, que a crença limitante também te traz uma visão de, será, e agora, como que? Se eu tenho que tirar um monte de coisa, agora eu como o quê? E é isso. Isso é isso. E nós temos essa também, exatamente, o que eu vou comer? Que é o meu vou viver da expressão? Que não, e não é. A gente pode virar essa chave, existem muitas opções. Só que nós não encontramos essa opção porque nós, em nossa visão, não acessou as opções. Nossa mente só acessa aquilo que ela vê. Então, o que eu via? Em suco que já era de manga muito doce com 5, 10 colheres de açúcar. Um abacate que já era doce com 5 colheres de açúcar. Uma comida extrema com óleo que tinha que colocar, em vez de um fio de azeite ali, óleo com uma panela inteira de óleo sobrecarregando aquela carne que não houve. Então, foi aquilo que provavelmente ocasionou também a maior inflamação na minha perna em toda a trajetória. Só que não tinha nenhuma consciência. E ali, onde você fala essa fase, e você tinha quantos anos, então? Sua vida. Eu fiquei ali, né, comendo ali e tudo mais, acho que até uns 19 anos eu vivi nessa trajetória de... E aí o que acontecia? Estou gorda, preciso emagrecer. Era pura restrição. Era aquela coisa de, não, eu só vou respirar água. E você já sentia os sintomas do lipedema desde Toda a vida. Era sempre assim, uma pessoa tocava na minha perna, aí eu, ai, tá doendo. Nossa, mas eu nem toquei em você. É exagero. Essa questão da sensibilidade, eu acredito que é o que mais nós não todas temos assim, a gente sabe que não tem da sensibilidade. Daí é uma outra trajetória para você ver como que as coisas vão se evoluindo. E uma outra trajetória da minha vida, que foi a parte relacionamental, com relacionamentos, assim, com namorados e tudo, eu era muito taxada de... Você tá saindo com outra pessoa? O que tá acontecendo? Porque a minha perna, ela sempre foi uma perna que aparece muito hematoma. Da onde que veio esse hematoma? Mas por que que você tem esse hematoma? Quem te bateu? Não, eu não sei nem se eu bati. Eu nem lembro se eu bati. Então, assim, eram coisas que a vida inteira eu tive. Hematomas aleatórios, dor ao toque e desproporção. Que eu era uma pessoa magra, de cinturinha fina, claro, eu nunca fui uma pessoa magra. Mas a minha perna não parecia Ele causou o biotipo violão. Exatamente. Ele tinha o Deus na vida, querido. E aí, essa fase, você acabou... depois dessa fase, você
engravidou? Como é que foi esse processo até o seu diagnóstico? Sim, sim, não, sim. Eu engravidei e eu descobri o lipedema na gravidez, porque Como foi descobrir o lipedema? eu já trabalhava na estética, né? Já trabalhava como enfermeira, trabalhava tinha migrado da parte assistencial para a parte estética. E eu estava, assim, grávida. E na gravidez eu tive um gatilho, porque o lipedema ele tem gatilho hormonal. Normalmente em adolescência, menstruação, gestação e menopausa. Eu também. Eu fui mãe aos 17 anos e foi bem assim, o lipedema só agravou nesse processo, fora no processo de publicidade também. Aldana, bem, tá vendo? Histórias se conectam. Histórias se conectam. E aí, conta, aí você engravidou e você sentiu choro bastante setembro. É aí que tá a questão também que a gente coloca aqui. Os profissionais, né? Que também enchiam muito hoje, graças a Deus, muitos profissionais já vêm aí estudando sobre lipedema, mas na época que eu engravidei, eu ia no obstetra e ele falava assim pra mim, eu tinha, vamos supor, eu engravidei com 80 quilos na época, e eu subi 10 quilos por mês na minha gravidez. Era surreal. Eu ia fazer a consulta, o médico olhava pra minha cara e falava assim, o que você tá comendo? Não, doutor, eu não tô comendo. Não, 10 quilos? E você chegou uma época que eu fui pra 120 quilos na minha gestação, né? Que o médico olhou pra mim e falou assim, você vai explodir. Só que assim, ele não entendia porque os meus exames estavam todos normais. Eu só tinha crescido de tamanho. Mas eu não cresci, eu não estava diabética, eu não estava com pressão alta. A única coisa que tinha alterado e também tem relação com o lipedema foi a tiroide. Igual aqui. Exatamente. Foi a questão da tiroide. Muitas pessoas não têm essa informação, mas quando você está inflamado, seu lipedema está inflamado, automaticamente você tem alguma inflamação de tiroide. E eu só tinha ali a alteração da tiroide. Aí fui para 120 quilos e eu ficava muito frustrada. Porque eu falei, gente, agora eu vou comer o quê? Porque eu tô engordando pela luz do sol. E ele falava, você vai explodir. Eu me sentia péssimo. Falou, gente, minha filha vai nascer com diabetes. Ela vai nascer doente. Eu vou explodir fora do conforto, né? Porque uma cadeira hoje que eu tô sentada não me cabia. Então, doía as laterais da minha coxa e eu não conseguia. Hoje eu tô com uma perna sobre o joelho. Jamais, eu não conseguia fazer isso. Minha perna nem encostava, mesmo da outra fora a dor. Então, ali eu comecei a fazer, né? Eu já estava trabalhando com drenagem linfática. Atendi uma paciente que já entendia de lipedema e conhecia, estava ali começando a conhecer o movimento lipedema, estava começando a se criar naquele momento. E eu fui atendê-la, ela falou para mim, olha, eu tenho lipedema nas pernas. E eu vou confessar que eu tinha escutado alienamente o tema lipedema, sabia que era uma gordura nas pernas, mas para mim, tipo, eu fiz um cara de papo. Não tem lipedema, vou fazer drenagem. Eu estudo a drenagem, ela é fisiológica, ela pode ser feita em qualquer pessoa, então nem sei o que é isso, mas eu posso fazer a drenagem nela. Então fui nessa base. Pegando uma amizade com essa paciente, acho que ela foi criando intimidade e queria ver um beijo pra fazer. Inclusive, esta vai ser e das amigas também. E ela virou pra mim e falou, como que você cuida do seu lipedema? Aí eu falei, meu Deus, sou profissional da saúde, nem sei o que ela tá falando. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, porque você nitidamente tem lipedema. E aí eu já tinha tido a minha filha. Né? Já estava ali no processo, minha filha tinha 1 mês, 2 meses, e eu já tinha voltado a trabalhar. E eu falei pra ela, não, eu não sei. Ela falou, olha, você sente isso? Você sente dor? Sinto. Você fica roxa? Nossa, fico demais. Olha, o lipedema, ele tem essa proporção de perna, tronco, e você é uma modelo de lipedema. E eu falei, será? Só que eu sempre fui muito assim, se você me traz uma questão, eu vou com ela até o fim. Então foi aí que eu encontrei a doença, olhei para ela e falei, eu tenho isso. E comecei a estudar sobre. E como você se antes de estudar, me responde, como você se sentiu descobrindo isso? Qual foi o seu sentimento? Bom, eu lembrei que você tinha uma doença que não tem cura, tem tratamento, claro. Mas qual foi o sentimento? Como foi esse processo de lidar com essa doença? E aí, a partir disso,
que eu acredito que te deu propósito para se, ou eu posso dizer, te deu um propósito para você estudar e não só cuidar de você, mas cuidar de outras mulheres. Que você sabia e sabe, você sabe qual é o sofrimento de viver por dela. Eu acredito que esse diagnóstico foi muito importante na sua vida, porque o diagnóstico com certeza é libertador. A gente passa a entender quem nós somos. Então, eu queria ouvir um pouquinho de como que foi esse diagnóstico para você, tanto como mulher foi dela, mas principalmente também como profissional. Você falou a palavra certa. Foi libertador. Palavra é essa. Porque eu olhei e falei, eu tenho uma doença. Nunca foi culpa minha. Nunca foi culpa minha ser grande. Nunca foi culpa minha não comer direito. Nunca foi culpa da minha família. Nunca foi. Eu tinha uma doença desconhecida. Então, sinceramente, você tem uma negação sim, a princípio, porque é algo que não tem cura ainda. Então, você saber que eu vou ter que lidar com isso para sempre. Eu tive, na verdade, nos 2 primeiros meses, eu quis estudar. Na verdade, eu fiquei uns 8 meses dessa forma. Eu comecei a estudar muito a doença, mas eu não conseguia me ver na doença. O que eu fiz? Eu comecei a estudar para ajudar o outro, e não a mim mesma. E foi aí que eu comecei a me frustrar muito mais. Porque as pessoas vieram para mim que tinha lipodermo, descobriam lipodermo, e falaram para mim assim, como que você vai me tratar? Você não se trata? Porque eu estava atendendo uma pessoa inflamada, extremamente inflamada. Atendendo uma pessoa que queria desinflamar e ela olhava para a imagem que estava inflamada com 120 quilos. Ou seja, eu não era a coerência do que eu fazia. E como foi esse processo de emagrecimento? Eu sei que você fez cirurgia bariátrica. Qual foi essa decisão para você? Fala um pouquinho sobre essa parte da cirurgia bariátrica, gente. Eu entrei num programa, né, chama Refere-se. E aqui o programa, ele traz consciência para as pessoas das suas relações. E dentro da terapia, que aí não era no programa, era realmente a minha terapia, que a minha terapeuta, eu já venho acompanhando 10 anos, eu ainda devo muito a ela, muita coisa, né, porque ela sempre me dava um chacoalhão e falava, olha aqui. E ela sempre falava para mim assim, analisa a sua vida. O corpo responde aquilo que a mente conduz. E um dia eu estava na terapia com ela, muito frustrada, e ela sempre foi alguém que acreditou em mim mais que eu mesmo. Ela falava, então você não acredita na capacidade que você tem. E eu falava, ela tá doida. E aí ela falou pra mim assim, o que você sente em tratar lipedema e ter lipedema? Eu falei, eu me sinto exausta. Eu me sinto cansada. E ela falou, e agora? Como é o seu próximo passo? O que você vai resolver para tirar esse peso? E aí parece que virou minha chave. E eu falei, agora eu preciso mudar. Se eu quero mudar a vida de pessoas, se eu quero provar que o tratamento... Porque assim, teoricamente eu sabia que existia tratamento, mas eu não tinha vivido o tratamento ainda. Só estava. Exatamente. E eu sabendo que, como sendo enfermeira da área da saúde, sabendo que eu tinha 2 patologias associadas ali, a obesidade e o lipedema. Foi aí que eu comecei a montar a estratégia. Eu vou tratar a obesidade. E junto com ela, sendo especialista da doença, eu vou testar em mim esse tratamento. Eu vou ser o teste. E foi aí que eu comecei. Sinceramente, no dia da minha cirurgia, eu só fiz porque não estava marcada. Mas eu decidi dia 2 de janeiro. Eu olhei para Deus e falei, a partir de hoje, eu vou ser diferente. A partir de hoje, eu vou deixar todas as birras para trás, a criança para trás, eu vou ser adulto. Eu vou pegar a minha autorresponsabilidade e fazer por mim. Foi ali que eu comecei. Proteína e o que eu estudei, eu comecei a colocar em prática. Do dia 2 de janeiro, de 120 quilos, para a minha cirurgia, eu tinha 105 quilos. Ali eu já tinha certeza que eu poderia mudar a minha vida sem a bariátrica. Mas eu já tinha marcado, eu já tinha feito, já fiz tudo e falei, é uma facilidade e eu quero, porque isso vai me ajudar a me funcionar. Mas eu precisei perceber que eu precisava mudar de chave, que a bariátrica simplesmente não ia fazer isso comigo.
é uma ferramenta, ela é uma ferramenta, uma solução de design, né? Muda, não vira essas chaves de comportamento. Ela, na verdade, até atrapalha muito mais, sentindo essa solteira. E foi aí que eu realmente fiz a bariátrica. Dali da bariátrica, eu usei a falta de fome ao meu favor, fazendo totalmente a linha de anti-inflamação. E aí eu comecei exercício, drenagem, sou especialista em drenagem como profissional, porque eu estava em pós-operatório. E fiz toda a meu reajuste alimentar, porque eu sabia exatamente o caminho a seguir, eu só precisava ir. E qual foi esse processo para você? Essa jornada de recomeçar no olhar paciente, né? Até então você começou a estudar, e aí você começou a aplicar isso nos pacientes, sentiu que era coerente você ensinar no caso, ensinar e tratar algo que você não estava conseguindo tratar em você. E quando você começou a tratar, quais foram os desafios que você sentiu nesse momento? Eu tô falando, né, como paciente, como é que você se sentiu nesse processo? Quando eu comecei a emagrecer, a trajetória que a gente mostra hoje para paciente foi a minha. Eu comecei a emagrecer rosto, comecei a emagrecer tronco, e eu vou dizer para você que eu comecei a ficar frustrada de pensar, será que vai ficar só as pernas? Porque assim, eu estava sendo meu teste. Eu acreditava fielmente na teoria que eu estudava, porque eu sabia que era uma doença inflamatória, e a obesidade é uma doença inflamatória e é tratada, né? Só que eu mesmo falei, será que vai acontecer? E foi aí que eu conversei. E aí foi se informando, eu fui me testando. Eu passava noites com dor, porque eu descobri, isso não é relatado em artigo, ainda estudo nenhum. Mas por mim mesma, eu descobri que a desinflamação também dói demais. Porque eu fazia testes comigo todos os dias. Eu subia na balança todos os dias. Porque o lipedema, ele te dá um pico de inchaço muito grande da inflamação. E ele reduz também, quando ele reduz também no vez. Então eu fazia um teste, eu lembro que uma vez eu coloquei o pé na balança à noite. E eu estava com 82 quilos. E foi a noite que eu mais senti dor na minha vida. Eu rolava de dor. A minha perna rolava de dor. E eu pensava, meu Deus, não faz sentido. Eu já estou em desinflamação há quase 6 meses. Não faz sentido essa dor. Quando eu levantei e pisei na balança de novo, eu estava com 76 quilos. Foram 6 quilos em uma noite. De desinflamação. E eu fiquei perplexa. Falei, isso não pode ser possível. E eu senti a maior dor na minha vida. Ou seja, pelo meu teste, eu alevo que a desinformação também dói. Porque o corpo, para reduzir, ele precisa de energia. Então, ele reduziu. E isso foi em teste com a minha própria pessoa. Então, quando eu falo para o meu paciente, eu sei que é possível. Tudo, claro, tudo dependendo da sua política metabólica. Mas é possível. E como foi a jornada profissional depois do seu emagrecimento? Você enxerga que mudou? E principalmente, como que foi a questão de você buscar mais, né, no lipedema para chegar até aquilo? Olha, o lipedema mudou a trajetória da minha vida. Literalmente. Eu acho que eu peguei ele pra mim e falei, é hora de mudar a minha vida e a vida das pessoas. Porque mudando a minha vida, eu tenho referência e repertório para mostrar que a sua vida você tem capacidade de fazer também. Então, o lipedema me trouxe isso, me trouxe autonomia e me trouxe segurança de dizer para essa paciente, encontrar essa paciente e falar, você tem um caminho a seguir. Ele não tem cura, mas tem tratamento. Estamos juntas no Cristo. Explica um pouquinho sobre o lipedema. Eu acho que é importante falar sobre as características do lipedema, quais são os tipos de lipedema. É bem interessante a gente falar um pouquinho. Você pode explicar como profissional? O lipedema é uma doença hereditária, genética, inflamatória, né, do tecido frouxo. E ele tem graus e tipos. O que eu gostaria de explicar aqui é para você entender um pouco o que é tipos e o que é grau. O tipo, ele tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Ainda, o que é o tipo 1? O tipo 1, normalmente, ele acomete somente a parte de quadril e ele pode ir até os glúteos, né? Até a sua bunda, literalmente. O tipo 2, ele vai de quadril até
Aí, o joelho até a sua coxa. Tipo 3, ele pega a perna inteira. A gente chama ela até de perna de tronco, né? Porque ela vai pela perna inteira. O lipedema não pega mãos e pés. Você, normalmente, quando olha uma mulher com lipedema, é muito difícil. Você vê que as mãos e principalmente os pés dela estão inchados, né? E normalmente eu, por exemplo, eu tenho as mãos muito geladas, né? Porque tem falta de oxigenação por conta dessa gordura inflamada. O tipo 4 é uma mulher que tem o tipo somente nos braços, né? Você não consegue ver esse tipo nas pernas, mas você consegue ver no braço. E o tipo 5 é um tipo que vai de joelho para panturrilha. Essa mulher só tem lipedema do joelho para baixo. Qual que é a diferença dos graus? O tipo é a região onde você tem essa doença. E os graus é a evolução, a progressão dessa doença. Infelizmente, sim, essa doença tem progressão, tá? Se você não cuida dessa doença, ela pode progredir e você ficar realmente sem mobilidade, com muitas dores e até acamar, tá? Então, vamos lá. O grau I, normalmente, é uma pessoa que tem uma rigidez mais de pele, não tem... O lipedema, ele é muito caracterizado perto ali do aspecto celulítico, mas ele não é uma celulite. A celulite era uma gordura diferente, né? Ela é uma gordura da obesidade. E o lipedema é a gordura inflamada da doença. Vamos lá. O grau I, normalmente, essa mulher tem um aspecto de pele quase imperceptível. Sabe aquelas magras que fazem tudo e tá ali o tronco definido, o braço definido, e aquela perna ele tem uma gordura que não vai, tem tudo que eu possa fazer, não vai. Então, é para essas mulheres também que a gente está aqui, né? Porque lipedema de grau 3 e grau 4, que é um grau mais acerbado, é muito fácil de diagnosticar, né? Para dizer ali sobre as características. Mas um grau 1 é muito difícil, que é uma falsa magra, né? É uma magra que tem uma desproporção e ela não entende. Às vezes, muitas das vezes, é a que mais sofre, porque ela não consegue ficar magra literalmente. Ela tem ali uma desproporção, normalmente, vamos supor, a Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet é uma mulher magra, bonita, e tá ali com o lipedema de joelho para baixo, nitidamente, né, que a gente viu no BBB. Mas olha a desproporção, uma mulher magra que tem lipedema. E é essa a referência, tá? Do grau 1. É uma pessoa que tem ali uma pele mais sustentável, uma pele mais tem colágeno, não tem tanta característica das fibroses, que não é a celulite, tá? É uma fibrose. Normalmente o grau 2. Grau 2, essa mulher já tá com as pernas, os braços, aonde tem ali o tipo de lipedema mais volumoso, mas essa pele ainda não está muito flácida, né? Ela está começando a ficar mais fina. Sabe aquela sensação, muitas pessoas falam, né, Fernanda, de, nossa, que pele de pêssego que você tem. Isso é um sinal, por quê? Pessoas que têm lipedema, ela tem uma pele muito fina, né? Uma pessoa que não tem lipedema, ela tem uma pele mais rígida. Quando você pega, né, uma pele firme, uma pele que você consegue sentir o músculo. Normalmente, quem tem lipedema não consegue aí sentir o músculo, né? O grau 2, então, você já começa a ver esse aspecto celulítico, né, que a gente chama até de casca de laranja, parece uma casca de laranja mesmo, começa a ficar mais volumoso. O tipo 3, essa pele já começa a sobrecair. A fibrose, ela é uma gordura que ela vai se acoplando ali na cápsula de gordura e começa a cicatrizar. Cicatrizou, ela começa a calcificar e criar várias fibroses. Aquilo ali começa a ficar mais aparente, ela começa a crescer e essa pele também começa a sobrecair uma sobre a outra. Aí você tem o tipo 3, tá? O tipo 4, ele já é um tipo que você já consegue literalmente visualizar, né? É um tipo que a pele já se sobrecai em cima da outra. Você já vê os nódulos de gordura, de fibrótico já bem maiores. E normalmente essa pessoa do tipo do grau 3 para cima, ela já tem aí uma associação de linfedema, tá? O que é o linfedema? Normalmente, quando se cresce essa gordura inflamada, ela começa a esmagar o seu sistema linfático, circulatório, e tem aí linfedema secundário, que é a destruição do sistema linfático e circular. Tá, agora que a gente já contou um pouco da minha trajetória, a gente veio ver aqui, eu gostaria muito de saber da sua.
como foi para você a sua vida com o lipedema? Como você, desde quando você não sabia até um pouco mais? Eu acho que, para contar um pouco da minha história com o lipedema, eu tenho que voltar lá atrás, na minha infância, né? Eu acredito muito que a minha história começa na obesidade, porque quando eu tinha 5 anos de idade eu comecei a desenvolver essa doença, que fez com que desenvolvesse e piorasse ainda mais o meu lipedema. Então, com 5 anos de idade, eu vivia num lar onde eu era única obesa. Então, era muito difícil. Eu vivia fazendo dietas frustradas, né? Sofrendo muito psicologicamente, fisicamente, porque eu apanhava muito, inclusive, por comer demais. Então, minha família não entendia que eu ia enfrentar uma doença, e sim como se eu escolhesse viver aquela doença, né? E até porque há muitos anos atrás não era visto dessa forma, como a gente tem hoje uma cultura muito relacionada, eu acho, as redes sociais, elas trouxeram muita informação pra gente. Então, hoje a gente entende muito mais o que é algumas doenças, principalmente a obesidade, que ainda tem um estigma muito grande. Mas em 1996, quando eu nasci, inclusive, a gente tinha uma cultura de magreza, né? Os anos 2000 tá aí, eram capas sempre assim no sentido de mulheres magras. Então, acredito que, inclusive, a obesidade foi tecido em 2000 e pouquinho. Então, a cultura era realmente essa, né? De você come o que você quer, você tá engordando o que você quer. E eu fui criada dessa forma. E aí, com 10 anos, eu percebi que meu corpo era diferente. Sempre fui diferente. Das meninas ao meu redor, eu sempre tive a coxa muito grossa, bastante celulite. E aí começou a sentir, eu sempre senti muitas características do lipedema também. Já o quê? Eu sempre tive muito peso nas pernas desde criança. Sempre senti muita dor, muito inchaço, roxos. E foi crescendo, né? Mas assim, quando foi com 17 anos, eu engravidei da minha filha. E eu acho que assim, pra quem não sabe, eu acho como ela explicou, a parte hormonal é algo muito significativo no lipedema. Então, toda vez que a gente tem alguma bomba, né, assim, de hormônio no nosso corpo, principalmente mulher, inclusive, o lipedema atinge basicamente apenas mulheres. Então, assim, não tem casos de homens com lipedema. E os que tem, normalmente, ele tem alguma alteração hormonal. Eu tava tentando que existem estudos, mas os que tem ainda desconfio que é lipedema, né? Não é nem necessariamente um lipedema, pronto. Tava dentro, né? Acho que tem esses, né? Tem. E aí, o que que acontece? Então, com 17 anos, eu acabei engravidando da minha filha. Foi uma gravidez precoce, bem desafiadora, inclusive, porque eu era uma adolescente. Então, nesse processo, na gravidez, eu já pesava 140 quilos. E eu sofri muito na gravidez, porque foi uma gravidez de risco, uma gravidez precoce. E eu, todo dia, tinha muito medo de morrer. E eu acho que não só o medo de morrer, mas o medo daquele momento, quando a gente se torna mãe, a gente começa a ter medo de deixar os nossos filhos sozinhos. Então, eu entendi que, na minha adolescência, por exemplo, eu sempre fui muito rodeada de amigas. E eu sempre fui muito, assim, uma adolescente que me amava, me aceitava, me achava linda. E eu acho que isso foi até um ponto difícil. E eu acho que hoje até a gente tem muito essa cultura, né, de, você pode se aceitar, se aceite. E eu acho que a gente tem que se aceitar realmente. Eu acho que a gente tem que se amar como a gente é. Mas eu acredito que a gente tem que separar o que é amor próprio e o que é saúde. Né? O que é falta de autorresponsabilidade com a saúde. Então, nessa minha adolescência, eu agarrava a narrativa de que eu não precisava emagrecer tanto. E eu me sentia muito bem, gorda. Eu vestia roupa curta, eu saía, eu tinha namoradinho. Então, no meu ponto de vista, o que me prejudicava era o quê? Preconceito, que existia muito preconceito, eu sofri muito preconceito na adolescência por isso. Então, quando eu fui para essa gravidez, a gravidez e a maternidade me fez olhar de forma diferente. Porque ali eu não era sonho, era minha filha. E eu passei por essa gravidez de risco, foi bem difícil. E aí eu falei, eu não quero mais viver isso. Então, tive a Valentina, né? E durante 1 ano depois que ela nasceu, eu ainda tentei dietas, tentei educação alimentar, mas como eu falei, eu fui criada dentro de uma família no qual todos eram magros e principalmente não existia uma cultura de saúde. Existia uma cultura mais relacionada à magreza realmente. Então assim,
Não importa o que você come. Você pode comer muita coisa, mas a vaca você pode comer. Você que tá gorda, você não pode comer. Então, eu não tinha educação alimentar. Eu não tinha um relacionamento com a vida saudável. Eu fui criada por rotina. Então, muitas coisas que eu vejo que, assim, eu precisava recomeçar. Como que eu ia recomeçar? No 140 quilos. E eu acho que um ponto muito importante também foi que um ponto muito importante também que me fez seguir a cirurgia bariátrica foi o seguinte. Eu era com 18 anos eu já era mãe. Eu pesava 140 quilos. Não conseguia mais não conseguia mais estudar, porque eu era muito pesada. E eu também não tinha portas abertas. Ninguém queria contratar uma mãe obesa. Então, eu entendi o que eu vou ser, como eu vou fazer. E eu tomei, assim, a minha decisão de fazer cirurgia bariátrica pela minha filha. Eu sempre falo isso, porque eu queria viver com ela, sabe? Eu queria fazer parte da infância dela. E quando eu decidi, eu fui no médico. Eu lembro até hoje, na verdade, o dia que eu decidi ir pro médico. Porque eu fui no parque com ela e estávamos em grupo. E todo mundo lá brincando com seus filhos. E eu tava sentada assistindo minha filha brincar com as pessoas. Então eu falei, essa vida, 18 anos que eu tenho, e eu tenho que assistir as pessoas brincando com minha filha, porque eu consigo literalmente carregar minha filha. Eu já não passava no ônibus, eu não conseguia andar sozinha com minha filha. Eu não conseguia fazer coisas em casa sozinha, porque eu não conseguia fazer higiene pessoal sozinha, sabe? Então, como que eu ia continuar tendo aquela vida? Porque eu cheguei ao ponto de falar, eu tô sobrevivendo, eu não tô mais vivendo, isso não é vida pra ninguém, sabe? E eu fui no meu cirurgião, sentei nele, falei, doutor, eu sei, eu tenho muito medo de fazer cirurgia bariátrica, eu tenho muito medo disso, mas eu preciso, se eu não fizer isso, eu vou ter que... E aí ele falou assim, me responde uma coisa, você se der conta daqui a 5 anos com a sua filha? E aí eu chorei muito, falei, pelo amor de Deus, eu não consigo enxergar o futuro, eu não consigo me enxergar. Sabe, quando você olha para o seu redor, você fala, eu só tô aqui, sabe? Todo dia eu acordava feliz, por estar acordando somente por isso. E eu falei, doutor, eu quero fazer cirurgia bariátrica, eu vou fazer, e não só fazer, eu acho que isso é um ponto muito importante que eu quero falar sobre a cirurgia bariátrica, que é o seguinte, quando eu decidi fazer cirurgia, eu vivia numa realidade de comportamento horrível. Eu não tinha relacionamento saudável com a vida saudável. Eu não tinha uma boa alimentação. Mas eu entendi que essa decisão era uma decisão muito séria. Não é estética, não é padrão de corpo. É saúde. Mesmo que você, de alguma forma, queira para sua estética, a gente precisa entender que a cirurgia bariátrica é mudança de chave, é mudança de vida. Então, eu prometi que, entrando naquele centro cirúrgico, eu ia mudar a minha vida. Mesmo que eu errasse, eu ia começar várias vezes. Então, eu me joguei nesse processo, um processo que não é fácil, né? Inclusive, eu tenho 9 anos de cirurgia bariátrica. E desses 9 anos, eu tive que aprender a viver governance. Eu tive que aprender o novo e o certo. Que é isso, né? A gente é educado, a gente aprende e é complicado. Então, como é que foi descobrir o lipedema, né? E aí eu tomar um ponto bem legal, porque como eu fui obesa desde 5 anos, como eu fui sempre obesa desde 5 anos de idade, eu nunca vi magra. Eu nunca tinha nem visto magra. Então, eu sempre tive o biotipo, né? Que é o famoso biotipo de violão, né? Sim, mas o biotipo de bração, eu sempre fui aquela... As pessoas falam, nossa, você é gorda em tudo, né? Gorda em braço, gorda em perna, gorda... E aí eu falava, E quando eu comecei a emagrecer, eu fiquei... Eu estou emagrecendo aqui, eu estou emagrecendo no tronco, mas eu não emagreço de forma proporcional. Mas aí, quando eu ia fazendo retorno com os médicos, eles falaram, é o seu biotipo. E a minha avó, inclusive, ela também tem o mesmo biotipo que o meu. Então, eu sempre me agarrei a narrativa de eu tenho o mesmo corpo que minha avó, igualzinho, pô, igualzinho a minha avó. E aí, com 2 anos de bariátrica, eu bati minha meta, eu perdi 71 quilos. E quando eu perdi 71 quilos, eu me olhava no espelho e eu não gostava de nada de toda. Eu tô sem gostar. Nada. Eu olhava e falava, que é isso?
como explicar isso, sabe? E eu tive muita distorção de imagem, por isso que eu falo da importância de você entender o passo que é a cirurgia bariátrica, porque é físico e emocional. Então, eu emagreci e precisei mudar comportamento, acho, mas principalmente, né, tem a questão da mentalidade, mas a saúde mental, porque a gente, quando vive na obesidade, a gente tem muitos conflitos, né, na nossa saúde mental, e que quando você emagrece, não melhora. A cirurgia não é a solução para a vida de ninguém, né? Nem para os problemas de dentista, vai participar com muitos problemas de coloria, mas isso daí. E eu comecei a ter muita distorção demais, né? Quando eu fiz, eu perdi 71 quilos. Eu, inclusive, às vezes postava foto, eu cortava todas as fotos, as pernas, porque... E as pessoas, inclusive, elogiavam super. Nossa, você tá muito magrinha. E aí eu ficava, nossa, eu sou um fake. Porque eu tô postando a foto da onde tá magro, mas o restante não tá. E eu enxergava o meu corpo no espelho, assim, aqui, daqui pra cima, parece que eu sou uma pessoa muito magra. Daqui pra baixo, parece que eu ainda sou uma pessoa muito obesa. E isso, né, me trouxe muito dano, muita frustração na minha saúde mental. E isso fez com que eu achasse que eu sempre precisava emagrecer mais, também isso por conta. Né? Eu mesmo sou o corpo mais magro, eu voltava pra equipe e a equipe falava, eu acho que você consegue perder mais um pouquinho, porque tá faltando perder aqui na sua perna, tá faltando perder nessa região. E foi quando eu fui pra cirurgia reparadora, eu retirei todas essas sobras de pele, e aí foi ainda mais muita desproporção. E eu acho que o outro ponto também que eu senti muito é que quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu ia para uma dor nas pernas. E eu falei, quando eu emagrecer, eu vou sentir dor nas pernas. E eu sentia muita dor na perna. Muito, 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 muito. E aí eu fui no cirurgião vascular, inclusive, e ele falou, você tem varizes, que eu também tenho as varizes. E aí eu falei, tá, mas não é normal essa dor, muita hematoma, muita sensibilidade. E aí eu fiz as cirurgias reparadoras e me senti assim. Senti que o meu corpo estava 100% desproporcional. Acho que essa foi a maior característica. E eu lembro que eu perguntei pra minha cirurgiã e ela respondeu a mesma coisa, e se é tipo. E eu segui minha vida, né? Eu fui seguindo, não satisfeita com aquilo, porque eu não enxergava o corpo de outras mulheres. Eu olhava e falava assim, meu corpo não é igual. E a pele não é igual. Eu nunca vi alguém com a panturrilha grossa e com a aparência da pele. Seu pé inchava, né? Não, meu pé é super magro. Ele fazia o garrote. Não foi isso, esse garrote também. Eu, no final do dia, também tava com a perna assim, muito inchada, marcada, né, com a roupa que eu estava usando. Então, assim, isso foi algo que eu fui vendo, assim, as meninas, né, eu tenho muitas amigas bariátricas, e eu falava, nossa, gente, eu emagreci mais que muitas outras mulheres e minha perna não emagreceu igual. Por que minha perna é diferente? E isso foi indo, e eu comecei a me tornar, nesse processo das reparadoras, quando eu comecei a fazer reparadoras, foi quando eu comecei a ver a minha história na internet. E aí eu falei assim, pô, muito especial na minha vida também, porque a internet me possibilitou de conhecer pessoas também maravilhosas, contar a minha história, e eu comecei, gente, nenhuma pretensão de ficar ali. Eu comecei fechando esse perfil, porque eu era bem tímida, inclusive, eu falava assim, eu não vou conseguir gravar para as outras pessoas, eu vou querer, sabe? E era porque na época os stories era assim, as pessoas não apareciam falando como é hoje em dia, né? Era muito mais escrita, foto, nessa época do Instagram. Eu falei, mas vários amigos me falam, então conta essa história, conta a sua história. É muito inspirador. Eu falei, vou ficar aqui, vou contar. Eu comecei com o objetivo de se tornar o meu trabalho, né? E aí fui contando, e contando a minha história e mostrando um pouco, né, dessa minha história contando a minha história um pouco no Instagram, eu comecei a ganhar muitos seguidores, né, de uma forma orgânica. E aí fui fazer essas conexões, e a partir daí, essas conexões, num dia eu entrei no direct e tinha uma mensagem de uma seguidora falando, Tainá, eu acho que você tem lipedema. E mandou um post. Quando eu cliquei no post, aí eu olhei e falei, é isso. Agora eu vi pela primeira vez uma pele minha. Essa aqui é uma pele minha. E aí eu falei, tá, e aí? Porque quando eu cliquei, né, isso foi em 2021, inclusive, e quando eu vi, eu falei, gente, mas o que é isso? E foi um sentimento, um misto de sentimento.
assim, foi absurdo, porque, como você falou, né, teve o sentimento da libertação, falar, eu sei que eu tenho agora. Que eu até já falei com você, era, que assim, antes de descobrir o lipedema, as pessoas sempre olhavam diferente com a minha perna, inclusive o namorado de uma amiga minha perguntou se eu tinha deficiência. E na época isso me fez muito mal, porque não por ter deficiência, mas porque eu não tinha. E eu não entendia o que era minha perna, então isso me feriu bastante. Quando eu descobri, ver aquela sensação de alívio, sabe? Nossa, eu sei que eu tenho, e a culpa não é minha. Acho que eu acho que eu não concluí, eu não senti nem como se a culpa não fosse minha, mas de entender quem eu sou naquele momento, sabe? Porque eu vim de uma história de, de que eu sabia que a culpa não era minha, entende? Eu vim de um cenário muito improvável, de uma educação muito errada. Então, no fundo, eu tinha consciência de que eu não tinha tanta responsabilidade, não que não fosse, eu tivesse muita responsabilidade, mas eu entendia muito que eu não tive o que eu deveria ter na minha infância, pelos meus pais, pela minha família, e isso foi o que mais prejudicou para que eu chegasse naquele estágio. E agora eu estava reconstruindo a minha vida. Então, quando eu descobri, foi libertação realmente. Foi assim, eu sei o que eu tenho. É muito ruim você viver diferente das pessoas e não saber o que você tem. E principalmente quando é uma doença. E aí foi encaixando muitas coisas. Foi encaixando, nossa, agora faz sentido porque disso, ou porque aquilo. E depois desse sentimento de libertação, meu sentimento de negação, meu sentimento de frustração, um sentimento muito ruim mesmo. Porque você pensa, eu tenho uma doença que não tem cura, essa cura, eu tenho uma doença que não tem cura, e essa doença, para ser tratada, não é acessível. Então, eu vivi, né, mãe, eu tinha acabado de me separar, mãe solo, sem rede de apoio, então eu comecei a enxergar como eu tinha o gosto de tratar essa doença. Eu procurava na internet, era pouquíssimo, 2021 era, lipedema era mato, hoje, se vocês ainda encontram as dificuldades, 2021 era mato, 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 mato. Então, eu via que eram pouquíssimos profissionais e eram a realidade no qual eu não poderia ter acesso. Então, isso me frustrou muito, porque eu consegui entender que eu tinha, mas a frustração de entender, eu não tenho como tratar isso. Não no meu ponto de vista, porque principalmente eu não tinha educação. A gente não passa no imposto, o médico olha pelo falou assim, olha, eu suspeito que você tem problema, como por exemplo a diabetes, como a obesidade, a depressão. O médico ele tem uma facilidade de diagnosticar diversos problemas. Lipedema, o que mais me gerou frustração descobrir o lipedema foi descobrir que eu tinha essa doença, mas eu não tinha acesso ao tratamento. Então eu fiquei eu fiquei remoendo aquele sentimento. E fora que eu percebi que, no fundo, eu tinha muito sentimento negativo sobre aquela parte do meu corpo. Eu olhava para aquela parte do meu corpo e eu pensava, por quê? Que eu tenho que ter isso? Porque eu, depois de passar tanto tempo sofrendo com a obesidade e hipertensão, eu ainda tenho que lidar com isso. Eu já tinha mudado bastante o meu estilo de vida e com a vida saudável. E aí, quando eu comecei a entender e buscar autonomia no lipedema, que são os mentores no tratamento no processo inicial, eu falei, eu vou ter que tirar muita coisa, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir. E não ter esse acesso fez com que eu buscasse estudar. Como mulher com lipedema, né? Não sou profissional de lipedema, da saúde, mas eu comecei a entender que eu tinha que fazer esse tratamento na minha realidade. Eu precisava fazer por mim porque o lipedema é progressivo. E da mesma forma que eu gostei de fazer a cirurgia bariátrica porque eu precisava viver para minha filha, eu precisava ter mais saúde, eu precisava viver minha vida bem, porque eu quero chegar aos 60 anos bem, com saúde, eu tinha que fazer alguma coisa, mesmo que ainda inacessível na minha realidade. Então eu comecei a ver a alimentação, a atividade física, e eu fui errando, fui começando, fui para frente, fui para trás. E a terapia, inclusive, foi algo que me salvou muito, né? Não só, acredito eu, no lipedema, mas na minha vida pós-cirurgia bariátrica, como eu falei para vocês. E eu, pós-cirurgia bariátrica, falei, eu não quero mais ser a Time Wet.
Eu não quero viver essa mesma vida. Eu não quero operar para me permitir voltar para Sicília. Não quer dizer que eu não vá cair. Não quer dizer que eu não vá errar. Porque a gente é ser humano. A gente falha. A gente erra. Mas eu não quero me permitir voltar a ter aqueles hábitos. Ou se eu, em algum momento, ver que eu estou falhando nisso, eu recalcular a rota e voltar. E a terapia foi fundamental. Mental. Porque muito se fala sobre alimentação, atividade física, seja focado, faça essas coisas, mas lipedema, obesidade, lipedema e obesidade é estilo de vida. Não é só estilo de vida, lógico, porque a gente tem, cada mulher tem sua individualidade, mas a gente precisa tratar essa parte emocional, que é muito importante. Então, a terapia me salvou nesse processo, né, de poder renascer, de poder realmente desenvolver essa tarefa. E depois do lipedema também. Então, eu passei no processo da terapia de negação, chegando à aceitação e enfrentando essa doença e principalmente olhando para o lipedema e entendendo que eu tenho lipedema, mas o lipedema não é uma prisão. Ele não me desfila. Ele é algo que eu preciso lidar na minha vida. Eu tenho capacidade de lidar, sabe? E isso foi o que foi me impulsionando e principalmente eu acredito muito que a gente decide como a gente vai viver a nossa vida. Porque as coisas vão acontecer na vida de todas as pessoas. Mas como você reage a isso, isso faz total diferença. Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava me sentindo muito frustrada em ter lipedema. Eu já me sentindo muito mal. Eu não estava conseguindo fazer nada por mim no início, porque eu depositava que eu precisava ser tudo perfeito, sabe? Então eu comecei a fazer o quê? Tainá, você precisa aceitar quem você é. E você vai escolher viver a partir daqui como você é. E o que você quer viver a partir daqui? Com o lipedema? Eu quero viver uma vida feliz. Eu quero construir um relacionamento comigo feliz. E não quer dizer que eu seja feliz no período, entendeu? Porque eu acho que nenhuma mulher é feliz e que, entendeu? Mas hoje eu posso dizer que eu criei um relacionamento de... Eu poderia ter escolhido o caminho de ser uma mulher com lipedema e me sentir frustrada pro resto da minha vida. Mas eu escolhi ser uma mulher com lipedema e não viver esse sentimento de frustração mais. Ter o sentimento de frustração em desafios dessa doença, mas não comigo mesmo, porque já é muito difícil viver dessa forma. Então, e aí o que aconteceu? Quando eu descobri o lipedema, eu já criava conteúdo. Eu sou criadora de conteúdo digital, já criava conteúdo falando sobre obesidade e cirurgia bariátrica. E eu comecei a entender, eu preciso falar sobre lipedema. Como influenciadora, eu acho que toda influenciadora que influencia positivamente alguém na internet, ela precisa trazer informação que vai ajudar a salvar a vida de outras pessoas. Então, eu comecei a criar conteúdos de conscientização de lipedema. E esses conteúdos simplesmente começaram a viralizar. E não só isso, né? Eu comecei a contar como que é viver com lipedema na prática, como é ser uma mulher com lipedema, como é tratar o lipedema sem o acesso a tudo que você precisa. Porque quando eu comecei, eu vejo isso muito no cenário do lipedema, que as pessoas às vezes deixam de se tratar porque elas acham que não tem como tratar, se ela não tem tudo que precisa. E cada um pode tratar na sua realidade. Eu comecei a tratar na minha realidade, continuo tratando na minha realidade. E esses conteúdos, eles foram me impulsionando de uma forma que eu falei, preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais por essas mulheres, porque eu sei o que é a dor de viver com isso. E não só a dor de viver com isso, mas a dor de não saber o que eu tenho. Então, eu peguei muito firme de compartilhar esses conteúdos atingiram mais de 20 milhões de pessoas nas redes sociais. Não todas as mulheres que puderam, mas atingiram muitas mulheres. E elas foram compartilhando e foram chegando mulheres falando, olha, eu descobri, eu só não consigo diagnóstico. E ficou aquela coisa, né, de alcançar muitas pessoas. Isso foi muito legal, eu fiquei muito feliz com isso. Mas quando você sentiu uma necessidade de fazer mais. E aí surgiu o Lip Apoio, né? O Lip Apoio, a gente decidiu, né, criar uma comunidade feita por e para mulheres com lipedema e que ela entenda o que é viver o lipedema na prática e que ela possa, dentro dessa comunidade, buscar tratar o seu lipedema na sua realidade, sabe? Eu acho que isso é muito importante, esse é o nosso maior propósito. Então, a gente decidiu fazer não só por nós, mas a gente decidiu principalmente fazer por
todas nós. Sobre o hiperapóio em si, eu recebi essa proposta, né, da Tainá. Foi um dia que nós estávamos conversando, ela falou, precisa de uma reunião com você. Aí eu falei, ai meu Deus, sim, vamos lá. E aí eu já estava fazendo aulas, né, individuais aí de especialidade de drenagem linfática, de autocuidado para essa mulher de lipedema em casa, já para trazer esse conhecimento para mulheres que querem se cuidar literalmente em casa, que tenham ou não condições, né? E aí é um workshop para mulheres de todos os tipos, até que não tem lipedema. E a Tainá veio e falou, vamos para uma reunião. Eu falei, vamos. Olhou para mim e falou, olha, você tem lipedema, você tem o mesmo propósito que eu tenho, e eu tenho uma ideia de um projeto que é levar educação e apoio para essas mulheres. E aí ela começou a apontar sobre o projeto, sobre a ideia, né? A primeira escritura inicial ali, e eu falei, eu super topo, eu tô com você nessa. E Ari, algo muito importante, para um valor acessível para essas mulheres, né? Que a gente quer que essas mulheres tenham acesso ao tratamento. Por mais que não seja o final dessa jornada, mas que elas consigam iniciar essa jornada ainda com a gente. Esse é o nosso maior propósito, né, com o apoio. E a gente consiga dar as mãos, que ela sinta que ela sinta que dentro do apoio ela não está sozinha, porque ela não está mais. Quem entra, né, quem entra no apoio é para ir junto com a gente. Eu participei de um workshop da Elida e assim, foi incrível. Eu pude conhecer também mais sobre a história dela. E ali eu entendi que esse projeto ele precisava ser feito por nós mulheres com lipedema. Porque a gente sabe o que é viver, a gente sabe o que é o sentimento de não ter acesso de forma justa, né? E principalmente não ter essa educação, quanto a falta da educação sobre o lipedema, e até mesmo falo pelas redes sociais, porque as redes sociais ajudam muito nessa educação, porque o trabalho do LipiApoio não é apenas nessa comunidade, mas também nas redes sociais, o quanto isso pode salvar a vida de uma pessoa. Então a gente tem consciência que a educação salva vidas, né? Então quando você entende o que você tem e você entende como tratar na sua realidade, na prática, isso faz total diferença. Então esse é o nosso maior propósito com o LipiApoio, é realmente informar a vida dessas mulheres, fazer com que elas estejam junto com a gente, porque não é fácil. Então, quando a gente tem um ambiente no qual a gente pode estar juntas, é muito diferente, sabe? É muito importante. com certeza. E é assim, o hiperapóio, ele é para aquela mulher que ela acabou de descobrir o lipedema, ela quer viver com o lipedema na prática, daquela mulher que ela tem lipedema e ela não está acolhida dentro da sociedade, para aquela mulher que ela quer estudar o lipedema e levar essa informação também para mulheres com lipedema. Nós estamos trabalhando em conjunto com a obesidade e a bariátrica, exatamente porque nós vimos que dentro do lipedema falta o acolhimento e a educação para essa mulher que fez bariátrica e as pernas dela não diminuíram. Para essa mulher que tem lipedema e tem uma questão ali de faço a bariátrica ou não, porque será que é a inflamação do lipedema? Será que eu tenho obesidade? Ou os dois em conjunto como eu tive? Então é isso, nós vamos pegar aí todo o leque, trazendo obesidade bariátrica e lipedema, para que essa mulher seja acolhida de todas as formas. Isso é verdade. Acho que a cirurgia bariátrica é o maior ponto do LipiApoio também, a obesidade e cirurgia bariátrica, porque a gente tem um grande número de mulheres que, além do lipedema, também tem a obesidade associada, né? Que a gente está conhecendo as nossas... Aqui a gente já contando as nossas histórias, inclusive, falando o quanto isso gera um impacto, e principalmente isso faz uma progressão muito maior, um impacto não só físico, a progressão da doença, mas também um impacto emocional. Então, a gente vivendo isso na prática, da forma profissional, eu como influenciadora, e também mulher Felipe e ela também, a gente foi vendo que hoje até conseguimos ter um pouco mais de informação sobre o lipedema, mas a gente ainda enfrenta muita dificuldade, por exemplo, para encontrar profissionais e no caso, dificuldade para encontrar profissionais e conteúdos direcionados para o público obesidade e cirurgia bariátrica, que é um público que tem que ter uma atenção diferente, é um público que precisa ter uma educação, uma conscientização muito importante para que tenha sucesso, né, no seu tratamento de lipedema. Então, o nosso foco é esse. E um ponto legal também de contar é que aí, quando nós fechamos, realmente vamos fazer isso, né? E hoje nós estamos encontrando pelo caminho os profissionais que vão se associar e nos apoiar,
uma dessas profissionais, que é uma profissional que não devemos deixar de falar, que é o nosso maior apoio, né? Que é aí a Gabriela, que é da ONG Movimento Lipedema. Ela vem aí conosco, apoiando esse projeto. Então, eu não queria deixar de mencioná-la pela importância que ela tem nesse projeto. Com certeza. A Gabriela foi a que colocou essa ainda, inclusive, dentro do meu coração para criar o Lipedema. Ela sempre me motivou muito como criadora de conteúdo. Quando eu descobri meu lipedema, eu fui acolhida na ONG Movimento Lipedema. Eu fui acolhida pela Gabriela como mulher. E a partir dali, inclusive, muitos conteúdos que eu gerei para as redes sociais foi com a ONG também. E foram conteúdos muito necessários, que alcançaram muitas pessoas. E ela, né, super emocionou. Sim, com certeza. Ela vem aí apoiando o projeto e já deixando muito claro aqui, porque vem tendo um pouco confusão de informação. A Gabriela, ela apoia o nosso projeto, ela está aí apoiando o nosso projeto, mas o nosso projeto não tem nada a ver com a ONG, tá? Ela não é a ONG em si, ela só tem o apoio. E também, a gente tem a ideia também de sempre apoiar a ONG também, né? Porque é um projeto social, um projeto que a gente acredita no propósito de acolher todas essas mulheres. Com certeza. Então, se você fez cirurgia bariátrica, se você passa pelo processo da obesidade e você sente, assim como eu, né, que fez a cirurgia, emagreceu muito, né, eu perdi 70 quilos e eu me olhava no espelho e eu me via da região da cintura para cima magra, da cintura para baixo, como se eu tivesse obesidade. Eu vivia cansada, com muitos hematomas, muita sensibilidade. Então, isso foi uma característica que eu achava que era meu biotipo, que era meu corpo, mas não era. Então, se você de alguma forma se identifica com essas características, é muito importante que você procure saber mais sobre o lipedema, busque informações e, com certeza, um diagnóstico. Bom, e para você que acabou de descobrir lipedema, tem obesidade, fez bariátrica, a minha mensagem para você é: agora você não está mais sozinha. Agora você tem uma comunidade, agora você tem um hiperpoio. Você é acolhida por nós e nós temos também a doença e sentimos exatamente o que você sente. Hoje você não está mais só. Eu quero agradecer o Além do Jaleco, toda a equipe, por ter nos convidado até aqui, né? Porque isso eu tenho certeza que vai gerar informação, vai gerar conexão com vocês aí para vocês conhecerem a doença. Para você que desconfia, eu tenho uma amiga, uma mãe que você olha e fala: nossa, essas características batem com aquilo que eu tenho, com o que eu sinto. Saiba que agora você tem um hiperpoio. Siga aqui o Além do Jaleco, né? Curta esse podcast, compartilhe para que outras mulheres acessem essa informação. O meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, é Elida Alves. E o meu é @Fumero. Da comunidade Lipe Apoio é @LipeApoioBR. Para você que quer entrar nessa comunidade, o link está lá na bio.